Graça e paz, irmãos. Bom dia. Hoje é um dia muito especial, não é? Porque hoje, simplesmente, é o dia que fez o Senhor. E sendo o dia que fez o Senhor, a palavra diz que a gente deve se alegrar nele. E independente do que está acontecendo à nossa volta, a palavra diz que a gente deve se alegrar. E por isso eu estou muito contente por essa oportunidade. Eu me alegro na presença do Senhor e quero convidar você também a se alegrar. Quero convidar a você a entrar nesse momento de alegria, de louvor, de adoração. Irmãos, eu queria mandar um grande abraço. A gente está sentindo falta aqui de algumas pessoas. Nesse novo normal, a gente está carente de algumas coisas. E quando a gente entra na adoração, quando a gente vem congregar, a gente sente uma falta muito grande das nossas crianças. Como nossas crianças fazem falta. A gente olha aqui nos bancos, eles estão impossibilitados por conta dessa situação, nós sabemos disso, mas como nossas crianças fazem falta, como nossos idosos, nossos irmãos mais experientes fazem falta, e a gente sente a ausência deles, mas a gente crê que em breve nós estaremos juntos de novo, não só esse grupo que está aqui, mas todos estarão aqui, a gente vai estar cultuando junto, a gente vai estar adorando juntos. A verdade é que nós estamos vivendo uma situação atípica. A gente está vivendo uma situação que jamais vivemos antes. O mundo todo foi atingido, foi impactado por essa pandemia. Isso mudou os nossos hábitos, isso mudou até a nossa forma de adorar. Hoje, a gente precisa seguir os protocolos estabelecidos pelas leis e muda tudo. Na verdade, nós estamos vivendo um novo normal, como dizem aí. E isso nos atinge, porque nós fazemos parte. Nós não somos do mundo, mas estamos no mundo. E nós fazemos parte dessa realidade. Por isso nós sentimos falta das crianças, dos irmãos que não podem vir. Quero mandar um abraço muito apertado para os nossos pastores. Pastor Laí, irmã Isaura, pastor Barreto, irmã Paulina. Saudade desses irmãos. Como esses irmãos fazem falta de estar aqui junto de nós. E quero mandar um abraço a você que está impossibilitado, para você que está impossibilitado de estar aqui. Eu tenho certeza que muitos não veem a hora de definitivamente estar aqui nesse momento de adoração, nesse momento de louvor, nesse momento de confraternização. Essa pandemia tem trazido alguns efeitos e tem atingido a todos nós. A pandemia, durante a pandemia, a gente começou a conviver com algumas palavras que até então a gente já conhecia, mas a gente não falava muito, algumas frases. Hoje, a gente é obrigado a conviver com palavras como distanciamento social, quarentena, confinamento. São palavras novas para a gente. Nós somos atingidos não só na mente, a nossa mente é atingida, a gente passa a conviver mais com medo de ser contaminado. A gente sofre as ameaças de depressão,
de transtornos, de ansiedade. Esse é um momento que nós, inclusive a Igreja de Cristo, está vivendo. E ninguém está livre disso. Ninguém está livre disso. É um momento que há uma oscilação emocional muito grande. As emoções, elas estão oscilando o tempo todo. Isso gera até uma perda da nossa imunidade. Mas nessa manhã, eu quero te dizer que independente de tudo isso, o nosso Deus continua no controle de tudo. Amém? Vamos falar essa frase junto? Deus continua no controle de tudo. Vamos lá? Deus continua no controle de tudo. Mais uma vez, Deus continua no controle de tudo. E é tão gostoso da gente saber que, independente das ameaças externas, independente das ameaças que a gente está sofrendo, esse período de quase 6 meses que nós estamos vivendo, de muitas ameaças por conta do medo, por conta da gravidade do vírus, por conta de tudo isso que nós estamos vendo, é bastante consolador saber que Deus continua no controle de tudo. E a igreja do Senhor aqui na face da terra, a igreja de Cristo, nós que fazemos parte da igreja de Cristo, nós precisamos estar prontos. Muitas coisas estão sendo destruídas ao longo desse período, ao longo dessa pandemia. Alguns muros estão sendo quebrados, algumas cidades dentro de nós estão sendo queimadas, alguns conceitos nossos, nós estamos perdendo alguns valores. E a palavra dessa manhã fala sobre os desafios de estarmos focados para uma grande obra. Eu queria convidar você, vamos ficar em pé agora, vamos abrir a nossa Bíblia. Você que está em casa, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua atenção. Queria convidar você a abrir a sua Bíblia. Nós vamos lá na história de um homem chamado Neemias. Vamos ler apenas, nós vamos estar lendo outras passagens, mas inicialmente nós vamos estar lendo do capítulo 1, até o versículo 4, que nos diz assim: as palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º, estando eu na cidadela de Suzã. E veio Hanani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram: os restantes que não foram levados para o exílio se acharam lá na província, estando em grande miséria e desprezo. E os muros de Jerusalém, eles foram derribados, eles estão derribados. E as portas de Jerusalém, elas estão queimadas. Tendo ouvido
estas palavras assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando ao Deus do céu. Os irmãos podem sentar, vamos orar. Pode sentar, irmãos, vamos orar nesse momento. Feche seus olhos, aonde você está. Vamos falar com Deus nessa manhã. Pai, nós te louvamos, ó Deus. Nós te agradecemos, ó Pai, porque mesmo em meio a situações tão difíceis, o Senhor sempre coloca um propósito no nosso coração. O Senhor sempre nos dá a oportunidade de nos levantarmos, de fazer algo, ó Deus, não só por nós, mas pelos nossos irmãos, pelo teu povo aqui na face da terra. Muito obrigado, ó Pai, porque a tua palavra, ela é viva, ela é eficaz, e a tua palavra nos estimula a ficarmos em pé, a caminharmos, a mantermos o foco. Muito obrigado, ó Deus, porque o teu povo, ó Deus, o teu povo sabe em quem nós temos crido. Muito obrigado, ó Deus, porque a tua boa mão continua sobre nós. Fala conosco, Deus, na manhã, nesse dia. Fala com cada um, ó Deus, especialmente com cada um. Fala com aqueles que estão desanimados, Deus. Fala com aqueles que estão abatidos, com aqueles que perderam a confiança, com aqueles que perderam a esperança. Deus nos dá o vigor necessário para que nós possamos restaurar aquilo que precisa ser restaurado. Nos dê, ó Deus, o entendimento da tua palavra para que possamos manter o foco, para que possamos resistir às ameaças dos nossos opositores. Ah, Senhor, nessa manhã, no nome de Jesus, coloque novamente aquele que está caído, coloque de pé, Senhor. Que a tua glória venha e resplandeça sobre nós, que possamos levantar, ó Deus, porque ó Deus, que possamos estar em pé para caminharmos, ó Pai. Por isso, Deus, fale conosco, Deus. Desperta o teu povo, Pai. E receba todo o nosso louvor, toda a nossa adoração. Assim te oramos, no nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, os desafios de estarmos focados numa grande obra. Nós fizemos um paralelo aqui inicialmente. Nós falamos do momento que a gente está vivendo, e depois nós lemos uma história muito conhecida de todos nós, a história de um personagem que tem muitos atributos. Neemias, ele não foi profeta, Neemias, ele não foi rei, Neemias não teve nenhum destaque histórico, ele não teve até então, Neemias não ocupou um cargo de relevância. Neemias era um copeiro do rei. Mas copeiro era um cargo importante? Era, mas não era de relevância política, de grande influência. Era um cargo de alguém que transmitia confiança por seu Senhor. E a história de Neemias, ela começa um pouco antes. A história de Neemias começa há 587 anos antes de Cristo. Bem antes de Neemias estar ali, essa história começa quando Nabucodonosor, quando Jerusalém foi destruída pelo cruel rei Nabucodonosor. E essa história chega até Neemias, passa por Neemias,
e chega aos nossos dias. Há 587 anos antes de Cristo, Jerusalém foi destruída e todas as muralhas foram destruídas. Todos os muros foram quebrados, foram destruídos. E além disso, até o templo de Salomão, ele foi destruído nessa época. A história começa assim. Neemias, assim como nós hoje, nós fazemos parte de uma história que começou lá embaixo, lá atrás. Jerusalém sofreu sucessivas ameaças. Jerusalém, pelo menos 3 vezes, Jerusalém foi destruída. E os muros foram derribados. Irmãos, todas as vezes que Jerusalém foi destruída, o processo de destruição passava pelos muros, pelas portas. Os irmãos aqui, que estão sempre lá em Jerusalém, lá em Israel, sabe que Israel tem muitas portas, né? Né, Angélica? Tem a porta das ovelhas, que é simbólica nessa história, tem a porta do peixe, tem outras portas lá. Jerusalém é lugar de muitas portas. E todas as vezes, irmãos, que a cidade foi destruída, a primeira coisa que eles destruíram, até porque antigamente as cidades eram protegidas por muros e portas. E a primeira coisa que o inimigo fazia era destruir os muros, era arrebentar com as portas, era queimar as cidades. Isso acontecia sempre. Irmãos, e essa história, ela também nos leva a refletir um pouco sobre a necessidade de reconstruir. Algumas coisas, lendo um pouco mais dessa história, a gente percebe que algumas tarefas são nossas. Ainda que outras pessoas tentem fazer algo que é nosso, Deus não permite. Ao longo da história surgiu um homem, um rei chamado Ciro. E esse homem, ele tentou, ele deu ordem para reconstruir o templo, ele deu ordem para reconstruir a cidade. Mas, irmãos, nós temos aprendido ao longo da nossa caminhada cristã que somente ovelha pode gerar ovelha. Nós temos aprendido ao longo dos nossos dias, hoje, que somente discípulo pode gerar discípulo. Ainda que outras pessoas tentem cumprir o propósito de Deus, essa ordem do Senhor é nossa. Ciro tentou reconstruir. Ele falou assim: não, eu vou mandar restaurar, eu vou mandar reconstruir. Mas Deus está falando para nós nessa manhã: a ordem para reconstruir é nossa, é minha, é sua, é da igreja. Ainda que a gente esteja vivendo um momento assim que muitas coisas estão sendo perdidas, nessa manhã Deus está falando conosco, nós precisamos reconstruir. Essa ordem é para nós. Ainda que alguns Ciros só se apresentem e falem: não, deixa que eu toco o pequeno grupo, deixa que eu traga o pessoal de volta, deixa que eu venha motivá-los. O Senhor está falando para nós, essa obra é nossa. E Deus tem levantado alguns Neemias no nosso meio. Deus tem levantado algumas pessoas, assim como levantou Neemias, para poder estimular. Mas existem algumas características em Neemias que nós precisamos aprender.
Se queremos reconstruir aquilo que está sendo perdido, as estatísticas são ameaçadoras. Há pouco tempo o pastor Fábio falou aqui conosco sobre o grande percentual de irmãos que estão abandonando, estão deixando o barco, estão apostatando da fé. E isso é ameaçador, irmãos. Isso representa uma cidade queimada, isso representa um muro derribado. Mas nessa manhã, Deus está levantando Neemias, amém? Deus está levantando pessoas como Neemias. E uma característica, aliás, de muitas características que Neemias tem, nós vamos aprender algumas boas características, algumas qualidades que Neemias tinha. A primeira dela é saber ouvir. Neemias soube ouvir. Neemias era alguém que a gente sempre tem o hábito de falar, de questionar, de argumentar. Mas quando Neemias ouve do irmão dele e daqueles que estavam com o irmão dele, que a situação do povo, Neemias era um patriota, alguém que zelava pelo próprio povo. Quando Neemias ouve da parte do irmão que Jerusalém estava em grande miséria, os muros estavam derribados e as suas portas estavam queimadas, Neemias começa a desenvolver aquilo que a gente chama hoje de empatia. Neemias começa ali o processo de empatia. E empatia é a arte de se colocar, resumidamente, a arte de colocar no lugar do outro. Neemias começa a se colocar no lugar daquele povo que estava lá. Neemias começa a viajar. Ele sai dali de onde ele estava mentalmente, antes de viajar fisicamente, ele viaja mentalmente, ele vai lá, ele começa a visualizar o povo. E empatia é isso, irmãos, essa capacidade que a gente tem de se colocar no lugar do outro. E nesse momento de pandemia, é necessário que a gente tenha isso, porque muitos dos nossos irmãos não podem estar aqui. As nossas crianças, nesse momento, não podem estar aqui, mas os nossos irmãos precisam estar estimulados, os nossos irmãos precisam estar motivados, e nós precisamos agir como Neemias, nós precisamos nos colocar no lugar do outro. Quantos dos nossos irmãos até então estavam desanimados, e nós esperamos que essa palavra rema, essa palavra vinda da parte de Deus, possa impactá-los, a ponto desses irmãos começarem a querer se envolver de novo nessa grande obra. Nós, contextualizando a nossa situação, nós estamos diante de uma grande obra, não importa se estamos no meio de uma pandemia, o fato é que nós continuamos diante de uma grande obra, diante de um grande projeto. Irmãos, alguns anos atrás, aprove ao Senhor que esse projeto de pequenos grupos de PGs chegasse aqui na nossa igreja. E eu vejo os PGs como uma grande obra que Deus colocou diante de nós. Amém, irmãos? Eu vejo que os PGs é uma grande obra que Deus colocou aqui nessa igreja diante de nós. E cada um tem uma participação muito importante, não só os líderes, não só aqueles que recebem, aqueles que abrem as suas portas, mas todos nós precisamos estar enganjados, precisamos estar focados nessa grande obra. Irmãos,
Neemias era um personagem tão que chamava tanto a atenção, pelo fato dele desenvolver a empatia, ele estava atento às necessidades daqueles que estavam distantes. Teoricamente, irmãos, Neemias estava na zona de conforto. E às vezes nós nos encontramos assim. A pandemia não me atingiu, eu continuo com saúde, glória a Deus. A pandemia não atingiu o meu emprego, não atingiu minhas finanças. Às vezes a gente está assim. Às vezes a gente está falando que não, a pandemia não mudou a minha vida. A gente está na nossa zona de conforto. Às vezes a gente se encontra assim. E a gente se esquece que lá em Jerusalém tem um povo que continua sendo humilhado, continua sendo escravizado, continua vivendo sob ruínas. A gente se esquece que lá tem um povo que carece, que precisa de uma ação mais efetiva. E essa história mostra isso. Quando Neemias começa a se sensibilizar, Neemias era uma pessoa muito suscetível. Ele começou a se sensibilizar com a necessidade do outro. E nessa manhã eu quero convidar a você, juntamente comigo, vamos começar a sentir a dor do outro. Vamos começar a orar pelo outro que está distante, que está desanimado, para que esse fogo do altar venha aquecê-los também. Irmãos, Neemias começou, ele praticou a empatia. E antes de mais nada, antes até de falar com o rei, Neemias faz uma oração. Lá no versículo 5, do capítulo 1, do versículo 5. Neemias, depois que ouviu isso, a oração de Neemias, ele faz a seguinte oração, disse: ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guarda a aliança e a misericórdia com o teu povo. Só até aí, só no início desse versículo, Neemias lembrou que o Deus dele, o nosso Deus, era um Deus de aliança, era um Deus de misericórdia, e Deus não mudou, irmãos, amém? Ele continua, irmãos. Assim como ele ouviu a oração de Neemias, ele continua ouvindo a nossa também. E Neemias toca no coração de Deus. Não é? Ele diz que, ele fala para Deus, misericórdia com aqueles que temem e guardam os seus mandamentos. E Neemias começa a apelar para Deus. E esse processo, irmãos, antes mesmo dele falar com o rei, esse processo de oração levou 4 meses. No texto aqui parece que ele ouviu, chorou, jejuou e foi lá correndo falar com o rei. Não foi assim. Esse processo levou 4 meses. Então, durante 4 meses, Neemias estava ali orando, jejuando. Neemias era alguém que tinha intimidade com Deus. E é tão importante, irmãos, a gente manter a nossa intimidade com Deus. Nós não podemos ser guiados pelas notícias das TVs, dos portais, da mídia digital, porque isso faz com que a nossa emoção venha a oscilar. Pelas fake news. Quantos de nós, quantos irmãos estão desanimados, sem ânimo, sem alento, porque está sendo bombardeado com as notícias que vêm de fora. E por conta disso tem perdido a oportunidade de estar íntimo com Deus. Neemias já sabia da tragédia que estava ocorrendo em Jerusalém. Havia uma tragédia, irmãos. Havia uma tragédia lá.
Mesmo assim, a decisão de Neemias foi estar íntimo com Deus. A decisão de Neemias foi passar 4 meses orando ao Senhor. Muitas vezes a gente quer logo reconstruir. Se fosse outro, eu imagino Pedro, na época da lei, quando ouviu isso. Pedro ia ficar em pé, falar com Hanani: Hanani, junta todo mundo aí, vamos lá, vamos reconstruir. Mas com Neemias não foi assim, não. Com Pedro seria assim. Pedro ia passar o trator em cima de tudo e de todos. Provavelmente, se o rei se rebelasse, ele ia passar por cima do rei também. Mas Neemias se destacou pela sua sabedoria. Neemias, irmãos, a palavra diz que ele lamentou. E a lamentação, ela é bíblica. Neemias não ficou reclamando. Se você observar o texto, diz que ele lamentou. E o lamento, Deus recebe nosso lamento. Nós somos seres humanos. Deus entendeu o lamento. Ele falou assim, olha que diz o texto de Neemias, fala assim: eu lamentei por alguns dias. Talvez você esteja lamentando, mas Neemias não só ficou lamentando. Depois de lamentar, depois de orar, depois de jejuar, Neemias passou a agir. Neemias, ele, como um bom líder, ele começou a planejar as suas ações. Ele já tinha recebido da parte de Deus o recado de Deus, que era para que ele fosse, para que ele capitaneasse esse processo de reconstrução. Ele já tinha recebido isso, ele já tinha sofrido, ele já tinha passado pelo processo de emoção. Agora era a hora dele agir. Irmãos, e a primeira coisa que Neemias faz é um planejamento. E ele decidiu de maneira antecipada, antes mesmo que as coisas acontecessem, ele começou a se planejar. Aquilo que ele deveria fazer, como ele iria fazer, e quando isso iria acontecer. Neemias, de maneira muito sábia, irmãos, ele começou a planejar. Ele falou assim: bom, então eu vou falar com o rei, eu vou tentar sensibilizar o rei, e quando o rei me perguntar quanto tempo eu vou ficar lá, eu vou dizer. Irmãos, isso é fruto de alguém que estava sendo preparado por Deus mesmo, de verdade, para tocar uma grande obra de reconstruir. Neemias soube se planejar e ele fez isso. E quando ele chega lá, irmãos, eu diria que ele não foi surpreendido. No capítulo 2, diz que em determinado momento ele estava triste. E o copeiro, irmãos, dizem que o copeiro, ele é desafiado à morte todo dia, irmãos. A gente fala assim: mas ser copeiro naquela época tinha uma situação muito confortável. Vivia junto com o rei, tinha intimidade com o rei, mas copeiro naquela época, irmãos, todo dia era exposto à morte, porque tinha que experimentar o vinho, tinha que experimentar a comida. Então ele corria risco de morte o tempo todo. Mas Neemias, como um bom líder, ele falou para o rei percebeu que ele estava assim, e ele mostrou a necessidade para o rei, a necessidade que ele tinha, e ele ainda fala para o rei: como que eu posso estar contente, ó rei? Ó rei, vives para sempre. Mas como que eu posso estar contente se os meus irmãos, lá naquela cidade, se os meus irmãos estão, os sepulcros dos meus pais estão assolados, se a cidade, os muros estão, a cidade está queimada,
as portas foram consumidas. E pela providência de Deus, o rei chama a rainha. Naquela época, na época do império, naquela época, as mulheres, as rainhas, elas tinham um poder de influência muito grande, não só o rei, mas o que as rainhas falavam, naquela época do império sírio, né, do que viveu lá, a rainha tinha, e a rainha conversou com o rei, e não só eles aprovaram a ideia de liberar Neemias, mas eles deram condições para isso. A gente vê a cada dia que quando Deus está no negócio, a bênção vem dobrada. Amém, irmãos? Quando Deus está no negócio, não importa se a ameaça da pandemia é grande. Não importa se o medo está batendo a nossa porta. Quando Deus está no propósito daquilo que a gente tem que fazer, irmãos, o sucesso ele é garantido. Irmãos, Neemias recebe essa autorização. E essa autorização vem através de uma carta. O rei dá uma carta, não só a carta, mas também o rei libera algumas pessoas estratégicas, algumas pessoas que seriam fundamentais para que Neemias pudesse chegar em Jerusalém e reconstruir as cidades. Não só uma carta, porque durante a viagem ele precisaria entrar em várias cidades, e aquela carta autorizava, ele já na condição de governador de Judá, aquela carta autorizava, não só a carta, mas Neemias também levou algumas pessoas com ele, algumas pessoas que tinham habilidade de construir. Neemias levou a equipe de louvor com ele. Filho de Asaf fazia parte dessa equipe. Eu fiquei me perguntando no texto, por que Neemias levou a equipe de louvor com ele? Por que Neemias pediu que tivesse cantores, que tivesse ali a galera que ia sustentar o louvor, a adoração naquela época? Eu fiquei me perguntando, mas lá na frente a própria palavra me respondeu. Em determinado momento, quando Neemias chega na cidade e começa a ver toda aquela tragédia, Neemias se direciona ao povo e vê que ele percebe que o povo estava extremamente desanimado. O povo já não tinha ânimo mais para a adoração. O povo, cada um estava cuidando dos seus próprios interesses. Cada um estava fazendo aquilo que achava que tinha que fazer. Não havia uma preocupação de restauração do templo, dos muros, de nada. Precisava que alguém viesse. Precisava que alguém acendesse a chama novamente. E uma das maneiras que Neemias encontrou era trazer o pessoal do louvor. Era trazer, porque através do louvor a gente sabe que o louvor liberta. O louvor nos dá ânimo. A música mexe com a gente. Às vezes a gente ouve uma música, um louvor, entra por aqui, sai por aqui. Não pode. Alguma coisa a gente tem que absorver. E aquele povo começou a absorver. E começou aquela cantoria, e começou aquela manifestação de louvor, e o povo foi se animando. Então o povo já tinha esquecido dos louvores. E Neemias traz aquele ministério de louvor com ele. O povo havia esquecido das ofertas, assim que estava o povo lá em Jerusalém. Não tinha louvor, não tinha oferta. Opa!
A gente não pode muito sair daqui. Não tinha louvor e não tinha oferta. E Neemias passa a restaurar tudo isso. E Neemias começa a pedir ao povo a oferta para que a cidade fosse reconstruída. Irmãos, então, ele estava restaurando o culto. Precisava restaurar o culto. E nos dias de hoje a gente também está sentindo isso. A gente está percebendo isso. Muito embora a gente tenha guardado todas as orientações que nós temos recebido, mas alguns bancos nossos ainda estão vazios. As nossas ofertas, às vezes, elas são comprometidas. Porque alguns já não estão louvando mais, já não estão ofertando mais. E era exatamente assim que aquele povo estava vivendo no passado. Não havia louvor, não havia oferta. Eles não estavam mais sensíveis à palavra. E isso era uma grande ameaça, irmãos. Essa ameaça para mim era maior do que a dos opositores que surgem depois na história. Essa ameaça de não ter louvor, de não ter oferta, de não ter palavra, isso gera um esvaziamento espiritual. Isso sim é uma oscilação emocional negativa. Isso sim é uma ameaça à nossa imunidade espiritual, se é que nós temos. Isso sim é uma grande ameaça, irmãos. E era dessa forma que o povo estava vivendo no passado. Sem louvor, sem adoração, sem o templo, e sem a oferta, e sem a palavra. Essas eram as grandes ameaças. Mas não tinha só essas. O povo tinha o desafio de Neemias e daqueles que estavam com ele, era trazer de volta. Era trazer de volta o povo. Trazer de volta para o louvor, trazer de volta para a palavra, para a oferta, para a adoração e finalmente para o culto. Talvez hoje seja esse também o nosso desafio. Trazer de volta aqueles irmãos amados, aqueles irmãos que por algum momento, por algum motivo, acabaram desanimando. Talvez você seja um visitante que esteja acompanhando nosso culto nessa manhã. Talvez essa palavra seja para você, que está desanimado, que não está encontrando força para o louvor, não está encontrando força para ofertar. Ainda que você não venha, nós temos aí os acessos de oferta. Tem as contas da igreja, que são disponibilizadas através de nossas mídias. Nós não podemos perder essa prática de culto, de louvar, de ofertar, de finalmente cultuar. Irmãos, e não só esses desafios, quando o povo se propõe a fazer a grande obra, o povo no capítulo 4, surgem os adversários. Quando o povo finalmente aceita o apelo de Neemias, o povo já estava ciente que precisava reconstruir. Eu imagino os discursos de Neemias, o discurso de motivação, do tipo: levanta e resplandece, povo, porque já vem a nossa luz e a glória do Senhor vai descendo sobre nós. Vamos reconstruir, vamos refazer, vamos restaurar. Eu imagino que era assim, Neemias falando com aquele povo. E o povo decidiu, e o povo foi para dentro. E num período de 52 dias, os muros foram restaurados, Jerusalém foi restaurada. 52 dias. Foi fácil, irmãos? Nunca é fácil. O processo de reconstruir é muito difícil, porque existem variáveis que a gente não controla, só Deus. Existem
alguns atores externos. Naquele período de reconstrução, 3 personagens muito conhecidos: Sanbalate, Tobias e Gesem. 3 personagens muito conhecidos levantaram como verdadeiros representantes do inimigo para impedir que aquela obra fosse concluída. Muitas coisas às vezes se levantam quando a gente quer cumprir o propósito de Deus. Havia um propósito de Deus na vida daqueles irmãos, que era a reconstrução, a restauração espiritual, moral. Havia um propósito de Deus, mas quantas coisas têm se levantado para que a gente não possa cumprir o propósito que Deus tem colocado em nossas vidas. Irmãos, Sanbalate, ele não era qualquer um. E Neemias enfrentou adversários difíceis. Sanbalate era um honorita, ele também foi governador de Samaria. E Sanbalate foi um dos maiores opositores. Ele fez de tudo para que Neemias pudesse perder o foco. Ele fez de tudo para que aquela obra parasse, para que aquele processo de reconstrução pudesse parar. E de repente, não só Sanbalate, mas também tinha Tobias. Tobias também era um amonita, ele era um oficial, ele também tinha o cargo de governador, ele também era um opositor. E como se não bastasse Sanbalate e Tobias, ainda tinha o Gesem, o que a Bíblia chama de árabico. Ele era um líder dos árabes na época, e também eram grandes opositores à ideia da reconstrução. Vejam vocês, irmãos, percebam na palavra, quanta dificuldade, quantas pessoas se levantam quando a gente quer cumprir o propósito de Deus, e hoje não é diferente. Não é diferente, contextualizando, irmãos, não é diferente. Todas as vezes que a gente se levanta para cumprir um propósito do Senhor, existem coisas externas que tentam interferir, que tentam tirar o nosso foco. E durante 4 vezes, esses homens tentaram tirar o foco de Neemias. E a resposta, todas as vezes que eles mandavam um convite lá para Neemias, tentando chamar Neemias, a resposta era a seguinte. Vamos ler lá, abre sua Bíblia aí comigo. Abre sua Bíblia aí no capítulo 6. Olha a conspiração desses homens, irmãos. Olha que coisa impressionante. Olha que coisa impressionante, a conspiração desses homens. Eles tendo ouvido, versículo 6, tendo ouvido Sanbalate e Tobias, Gesem, o árabe, o resto dos nossos inimigos, não só esses 3, ainda tinha outros inimigos. Versículo 6, que eu tinha edificado o muro, e que nele já não havia nenhuma brecha. Olha a importância de não deixar brecha, irmãos. Não havia nenhuma brecha. Ainda esse tempo não tinha, ele não havia posto ainda as portas dos portais. Sanbalate e Gesem mandaram dizer: vem, entremos nas andeias lá no Vale do Ono. Porém, intentavam fazer mal. Versículo 2. Versículo 3, enviei mensageiros a dizer: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria a obra?
e eu a deixasse e fosse ter convosco. Essa foi a resposta de Neemias. 4 vezes, irmão. E na 5ª vez, eles tramaram até uma outra estratégia, mandando um pseudo-profeta para tentar tirar Neemias do foco. Nós já estamos chegando no final dessa palavra, mas eu queria que os irmãos observassem a importância, o que diz o texto, sobre a importância, a consciência que a gente está fazendo uma grande obra. E nada, e nem ninguém pode tirar nosso foco, irmãos. O segredo da vitória, um dos segredos, da vitória de Neemias no processo de reconstrução foi o foco, foi não dar ouvido. O segredo, um dos segredos foi se manter em linha com o propósito que Deus havia determinado. E finalmente, irmãos, é possível reconstruir o muro, reconstruir, restaurar, quando nós estamos afinados com os propósitos de Deus. É possível reconstruir algo que está destruído em nossas vidas, quando, de fato, a gente está preocupado com as pessoas, com a necessidade do outro. É possível reconstruir quando nós resistimos às investidas dos inimigos. A Bíblia diz, lá em 1 Pedro, diz que resistiu o diabo e ele fugirá de vós. Neemias resistiu às investidas daqueles que foram enviados pelo inimigo. E eles não puderam impedir que a obra fosse concluída. Eu queria convidar os irmãos para ficar de pé nesse finalzinho. Eu queria pedir os irmãos aqui do louvor, pudesse nos ajudar aqui nesse momento. Nessa manhã, é uma manhã de restauração, é uma manhã de reconstrução. Irmãos, eu queria que os irmãos prestassem bem atenção no que a gente vai falar nesse momento. Queria que você refletisse sobre isso. Você que está aí do outro lado, em qualquer parte do país ou do mundo, quem sabe, queria que você pensasse sobre isso. O processo de restauração da cidade na vida de Neemias, o processo de restauração de Jerusalém, ele começou na porta das ovelhas. Foi ali, quando Neemias já estava lá, a obra de restauração teve início. Mas nessa manhã, eu queria te dizer que o processo de restauração daquilo que está queimado, derrubado, daquilo que está em ruína em nossa volta, começasse na porta do nosso coração. Que a gente abrisse a porta do nosso coração, para que de fato para que a gente possa reconstruir. Existem coisas que precisam ser reconstruídas. Nós não podemos aceitar essa apatia de muitos. Nós não podemos aceitar que muitos irmãos estejam simplesmente apostatando da fé por conta dessa situação tão grave que nós estamos vivendo. Eu queria te dizer nessa manhã
que, ainda que o mundo mudou, ainda que a gente esteja vivendo um novo normal, o nosso Deus continua sendo o mesmo, amém? Essa palavra jamais passará. Eu queria te dizer que as promessas do Senhor continuam valendo. E essa é para você. E eu queria te dizer na autoridade do nome de Jesus, que aquele que começou a boa obra na minha vida, na tua vida, Ele é fiel. Você recebe essa palavra? Aplauda o Senhor no nome de Jesus.